Bem-vindos a todos a mais um webinar da Apple Partner. Hoje falaremos um bocadinho sobre a cadeia de custódia FSC, vantagens e implementação. A nossa palestrante de hoje é a Ana Dias, a quem passarei de seguida a palavra. Muito boa tarde a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos a este webinar. Qualquer dúvida ou questão que tenham, podem colocar através do nosso chat, ao qual nós depois tentaremos responder o mais breve possível. Quanto ao programa deste webinar, o mesmo será constituído pelos seguintes itens. Portanto, faremos um enquadramento ao tema, cadeia de custódia, o que é, certificação da cadeia de custódia, a quem se destina, tipos de certificados, esquemas de certificação FSC, o sistema FSC, âmbito e normas, etapas da implementação e vantagens da implementação. Passando então ao enquadramento do tema. Portanto, hoje em dia, como consumidores, somos presentes a cada vez mais tipos de produtos, a uma diversidade enorme de materiais e, como consumidores, não nos preocupamos só com aquilo que é a funcionalidade do produto, mas também com uma série de outras questões, nomeadamente que têm a ver com a rotulagem do produto, portanto, toda a informação que o produto contém, portanto, é cada vez mais significativo para o consumidor. As perguntas dos consumidores prendem-se sobretudo com a origem do produto, de onde é que ele vem, a precisão da informação, ou seja, se a informação que ele contém é credível, portanto, há determinados tipos de rótulos com que estamos familiarizados e que nos transmitem confiança. Preocupamos também com o cumprimento legal, e isto já aqui no âmbito do FSC, se nomeadamente as florestas são geridas de uma forma sustentável e legal, e depois o teor em material reciclado, portanto há uma procura cada vez maior com produtos que contenham algum tipo de material reciclado e que sejam assim um menor impacto para o ambiente. Somos então todos os dias bombardeados com uma série de rótulos, muitos deles nem sabemos muito bem aquilo que querem dizer. Através da imagem que nos transmitem, sabemos que tem alguma coisa a ver com o ambiente, mas não sabemos precisar o que é. E por isso existem cada vez mais tipos e esquemas de certificação a nível mundial, no que diz respeito em particular ao ambiente. Em Portugal e na Europa destacam-se o FSC e o PFC, que são dois esquemas de certificação relativamente parecidos. No entanto, a escolha do sistema de certificação que uma empresa decida adotar tem sobretudo a ver com o tipo de produtos, o tipo de matérias-primas que vai precisar para o seu processo produtivo e se essas matérias-primas existem mais, portanto, numa cadeia de certificação, por exemplo, FSC ou PFC. Cadeia de custódia, o que é? Portanto, a cadeia de custódia FSC é um processo de gestão de informação sobre a origem de produtos florestais que permite à organização fazer alegações precisas e verificáveis sobre o conteúdo em material certificado, ou seja, por outras palavras, num processo produtivo, enquanto empresa, nós temos que conseguir comprovar e controlar ao longo de toda a cadeia de processo do produto, portanto, qual é a origem da matéria-prima que estamos a utilizar, para que depois, no processo de venda desse produto, o mesmo possa alegar quanto à sua rotulagem que de facto é, por exemplo, FSC 100%. Portanto, todo o processo tem que ser devidamente rastreado e as alegações que fazemos
temos que comprovar que, de facto, o produto é aquilo que diz ser. A primeira venda após a produção florestal marca o início da cadeia de custódia e a cada mudança de posse exige novo certificado. Isto, portanto, para perceberem, quando estamos ao nível da floresta, estamos a falar da certificação de gestão florestal. Quando passamos para a parte de processamento, portanto, para a indústria transformadora, já estamos a falar de certificação de cadeia de custódia. Se um determinado produto que se pretende que seja certificado e que tenha que passar por várias indústrias, para que ele seja certificado, todas elas têm que ser também certificadas. Ou seja, a cadeia de rastreabilidade nunca se pode quebrar. Falando aqui da origem então do FSC, em inglês Forest Stewardship Council, este, portanto, nasceu de uma reunião na Califórnia em 1990, em que um conjunto de consumidores, comerciantes de produtos florestais e ONGs ambientais e direitos humanos portanto, decidiram debater aqui as questões relacionadas com as fontes de madeira, sobretudo porque vinham-se a perceber que, portanto, a comercialização da madeira tinha por trás, muitas vezes, a exploração ilegal das florestas e a exploração também ao nível das povoações que dela viviam. E, portanto, em 93 uniram-se 130 representantes na Assembleia Fundadora do FSC. Em 94 foram então aprovados os princípios e critérios de gestão florestal. Estes princípios e critérios estão disponíveis, portanto, se quiserem consultar, se tiverem interesse nisso, no site internacional do FSC e também no FSC Portugal. Portanto, e que são os princípios que ainda hoje as empresas que se pretendem certificar têm que, portanto, têm que aderir, têm que promulgar para poderem ser certificadas. Atualmente, a sede portanto, do FSC é na Alemanha. Há algumas estatísticas relativamente à certificação de cadeia de custódia. Como podemos ver no gráfico, portanto, à direita, nos últimos 5 anos tem-se verificado um nível crescente do número de certificados. Atualmente existem cerca de 40 mil certificados em 127 países, sendo que a Europa representa aqui o maior, portanto, o continente com o maior número de certificados, seguida da Ásia. Portanto, a quem se destina então a certificação de cadeia de custódia? A certificação de cadeia de custódia destina-se, portanto, a todas as entidades que comercializem produtos de origem florestal. Por exemplo, produtos como madeira serrada, papel, painéis MDF, mobiliário, rolhas, revistas, embalagens, etc. Usando tanto materiais virgens ou materiais reciclados. Portanto, os materiais reciclados podem também ser incorporados portanto, na certificação de cadeia de custódia, desde que cumpra determinados requisitos. A certificação de cadeia de custódia, e é importante ter isto em mente, é uma certificação não de produto e não de um sistema, ou seja, ao contrário, por exemplo, de outros sistemas de gestão, como é o caso da ISO 9001, da ISO 14001, entre outros, a certificação de cadeia de custódia diz respeito apenas ao produto, ou seja, nós, portanto, vamos imaginar uma empresa, por exemplo, uma gráfica, não é? Produz vários tipos de produtos, desde cadernos, revistas, etc. Pode optar por certificar apenas um produto, não tem que certificar todos. E aqui, portanto, sendo uma certificação do produto é fundamental a interface com, portanto, os departamentos de compras e de vendas. De compras, porque vão fazer a interligação com os fornecedores, ou seja, vão assegurar que os fornecedores que temos das nossas matérias-primas são efetivamente certificados e que correspondem aos requisitos portanto, que são exigidos.
E depois o departamento de vendas. Porquê? Porque ao vendermos um produto certificado, ele quando sai tem que sair com a rotulagem devida e, portanto, o documento que acompanha esse produto, seja ele uma fatura ou uma guia de remessa, tem que também ela conter tanto diversos tipos de informações relativas àquele produto. Portanto, como qualquer outro sistema de gestão, a cadeia de custódia deve ser construída sobre uma análise de mercado que carece de certificação, ou seja, nós temos que garantir que, portanto, vamos ter cliente, digamos assim, para a nossa certificação, portanto, que efetivamente portanto, há uma procura por um determinado tipo de produtos. E depois também garantir que temos matéria-prima para produzir esse produto. Portanto, esta análise serve então para orientar a implementação da cadeia de custódia, não é? Para nos direcionar para o tipo de produto e matéria-primas que vamos utilizar e disputar aqui o trabalho da direção de compras, que, como eu já disse atrás, é fundamental neste sistema. Quanto ao processo de certificação, antes de nos decidirmos a certificar, devemos ter, portanto, 3 aspectos em consideração. O primeiro deles, qual o produto que vamos certificar, portanto, como eu disse há pouco, depende da exigência do mercado, da procura e da complexidade dos processos a considerar. Qual o esquema de certificação a adotar, ou seja, existem vários tipos de sistemas de certificação florestais, tanto o FSC como o PFC e outros. Optar por um deles pode constituir uma vantagem competitiva. Portanto, neste caso, por exemplo, o FSC é mais reconhecido, portanto, a nível comercial do que o PFC. E depois temos que considerar também qual é o método de controle, ou seja, durante o processo de produção de um produto, um dos requisitos que a norma do FSC nos pede é que adotemos um determinado método de controlo para conseguirmos, portanto, validar que aquilo que entra na nossa empresa e a quantidade que entra vai sair num determinado produto e numa determinada quantidade de produto, ou seja, podemos utilizar 3 tipos de sistemas diferentes, o sistema de transferência, o de percentagens ou de créditos. Eu não me vou alongar, portanto, na explicação de cada um deles, mas apenas para ficarem uma ideia, portanto, portanto, isto tem a ver com a forma como nós rastreamos todo o processo e que garantimos que o produto que nós temos no final levou, digamos assim, isto passando aqui a semelhança a uma receita, digamos assim, levou aqueles ingredientes, não é, que nós registamos ao longo de todo o processo e, portanto, e que chegamos ao fim e que tivemos um controle efetivo desse mesmo processo. Quanto aos tipos de certificados, existem 3 tipos de certificados, portanto, esta é outra portanto, é outro dos critérios a definir logo inicialmente. Portanto, a certificação pode ser individual, quando é aplicável a uma só organização. Pode ser multi-site quando temos grandes empresas que estão ligadas portanto, por acordos legais ou por contratos. E, portanto, torna-se mais fácil centralizar tudo portanto, através de um único certificado. E temos depois a certificação de grupo. A certificação de grupo é aplicável a empresas de pequenas dimensões que não tenham, portanto, a dimensão suficiente para se certificarem individualmente.
Quanto aos esquemas de certificação, existem 3 tipos de sistemas de certificação. Portanto, o sistema de certificação de gestão florestal, que lá está, é aplicável, portanto, à exploração das florestas e que confirma que uma dada área florestal está a ser gerida em conformidade com os princípios e critérios do FSC. Temos depois, aqui já quando entramos na indústria transformadora, a certificação de cadeia de custódia, que verifica se o material certificado FSC é identificado ou mantido separado do material que não é certificado ao longo da cadeia produtiva. E depois podemos ter ainda portanto, o certificado de madeira controlada. O certificado de madeira controlada, portanto, pretende garantir que a madeira é proveniente de fontes aceitáveis e que pode ser misturado com material certificado FSC, portanto, de uma forma legal. Este certificado de madeira controlada é um pouco mais, digamos, mais simples do que o de gestão florestal. Portanto, não está sujeito a tantas regras e a tantos requisitos como o certificado de gestão florestal e foi criado para precisamente permitir que um maior número de empresários aderisse a este tipo de certificação. Quanto ao âmbito e normas do sistema FSC, portanto, a referência base ou a norma-mãe, digamos assim, do FSC é a FSC STD 40004, portanto, é a norma principal pela qual é gerido todo o sistema de cadeia de custódia, mas depois existem diversas outras normas que também devem ser incluídas, portanto, e que devem ser tidas em conta num processo de certificação, dependendo, lá está, portanto, do sistema em si. Quanto ao âmbito, portanto, do certificado FSC, ele deve incluir quais são os locais e processos incluídos nessa avaliação, não é? E as normas a serem auditadas. Portanto, o âmbito é também determinado pelos grupos de produtos FSC que o cliente pretende vender. Portanto, aqui à nossa esquerda temos então aqui a nossa norma, a FSC STD 40004, a norma principal, portanto, que define os requisitos mínimos de gestão e produção da cadeia de custódia, e temos depois todo um conjunto de normas complementares que não são apenas estas que eu apresento nesta tabela, existem muitas outras, mas que lá está, dependem do tipo de certificado e do tipo de processo que eu tenho. Portanto, estas normas todas estão disponíveis gratuitamente no site do FSC Internacional. A título de exemplo, aqui, portanto, relativamente às normas complementares, temos a FSC STD 40004A, portanto, é uma adenda à norma principal, e que posso-vos mostrar, portanto, diz respeito à classificação dos produtos, ou seja, nós, tanto à semelhança de outro sistema de gestão, quando nós definimos o âmbito pelo qual vamos certificar o nosso sistema, nós temos que definir quais são os produtos que vamos certificar. Portanto, peço desculpa, estamos aqui com algum atraso a abrir o documento. Bom, mas se calhar, pronto, se quiserem consultar, portanto, para não estar aqui a perder tempo, portanto, esta norma, aquilo que tem é uma série de produtos, seja papel, cartão, cada um deles tem um determinado código, por exemplo, de papel é o P2, e portanto nós no nosso âmbito temos que definir claramente
portanto, todos os códigos pelos quais nos pretendemos certificar. Depois, temos outra norma ainda, portanto, que é 007, referente à compra de material recuperado. Como eu disse há pouco, quando pretendemos incorporar material reciclado, portanto, na nossa cadeia de produção, este tem que cumprir determinadas regras e esses requisitos estão estabelecidos nessa norma. Temos depois a 005, referente aos requisitos para a obtenção da madeira controlada, e temos aqui, em último, a IFSC STD 50, que diz respeito a todas as regras de rotulagem e de uso, portanto, da marca FSC, que também está sujeita a um determinado tipo de requisitos. Portanto, a nossa norma-mãe, digamos assim, permite a venda de produtos com alegações FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled e FSC Controlled Wood. Portanto, o tipo de alegações, as alegações são, digamos assim, os rótulos que vamos colocar no nosso produto e, portanto, o tipo de rótulo a utilizar vai depender do sistema de controlo, seja ele o sistema de transferência de percentagens ou de créditos que vamos utilizar. Por exemplo, a título de exemplo, se nós utilizarmos como matéria-prima, por exemplo, para produzir um caderno, papel FSC 100%, se utilizarmos o sistema de transferência, portanto, este sistema de transferência diz que, portanto, aquilo que entra é igual àquilo que sai, ou seja, se o papel que entra como matéria-prima é FSC 100%, o rótulo que vai aparecer no nosso caderno vai ser FSC 100%, porque utilizamos, lá está o sistema de transferência, transferimos a matéria-prima que entrou, que era FSC 100%, para o caderno, sem haver qualquer tipo de mistura com outro tipo de papel. Quanto à essência da cadeia de custódia, portanto, como referi há pouco, é fundamental a interface entre operações da cadeia de custódia, nomeadamente portanto, na compra e na venda dos produtos. É fundamental que haja um controlo ao longo de toda a cadeia, mas fundamentalmente nestes dois processos são pontos críticos do processo do sistema FSC. E, portanto, os procedimentos definidos para a rastreabilidade dos produtos, ou seja, nós devemos ter implementados uma série de procedimentos e também documentados sobre como é que é realizado o processo de produção. O âmbito da norma diz respeito apenas aos produtos FSC e não a toda a organização. Quanto aos elementos da norma, portanto, a norma é constituída por 4 partes. A primeira diz respeito aos requisitos universais, a segunda ao controlo de alegações FSC, a terceira parte, portanto, especifica os requisitos complementares e a quarta parte define quais são os critérios de elegibilidade para a certificação de cadeia de custódia individual, multisite e de grupo. Portanto, quanto aos requisitos universais da norma, portanto, quanto ao sistema de gestão, a norma diz-nos que deve ser eleito um representante do sistema de gestão, ou seja, deve estar definido dentro da organização a pessoa responsável pelo sistema, por gerir todo o sistema. Devemos ter também um conjunto de procedimentos para cada uma das etapas do nosso processo produtivo, devem estar atribuídas as responsabilidades por cada uma dessas etapas. Portanto, esses colaboradores com determinadas responsabilidades no processo
têm obrigatoriamente que ter formação no âmbito deste sistema, tem que existir e ser preenchidos os registros, todos os registros que ajudem a controlar o processo de produção. Tem de haver um comprometimento com os princípios do FSC, ou seja, a organização, o representante da organização tem que promulgar aquilo que são e que estão estabelecidos os princípios do FSC. Outro requisito do FSC é que, portanto, a organização tem que ter implementado um sistema de saúde e de segurança no trabalho, isto porque, portanto, um dos pilares do FSC é precisamente, portanto, a não exploração dos trabalhadores e, portanto, tem que haver este comprometimento da organização com a saúde e segurança dos mesmos. Deve haver também, portanto, um procedimento estabelecido para o tratamento de reclamações e de não conformidades. Quanto às fontes de matéria-prima, portanto, a organização deve recolher informação acerca dos fornecedores. Portanto, está aqui o link, se quiserem consultar, que é o info.fsc.org, onde nós, portanto, que é uma base de dados mundial de todas as empresas fornecedoras de matéria-prima FSC. Portanto, se tivermos dúvida sobre algum fornecedor, se ele é certificado ou não, podemos e devemos consultar essa base de dados. Basta colocar os dados do fornecedor e ficamos logo a perceber se ele é certificado, qual é o número de certificado portanto, e a validade do certificado. Devemos ter também como prova documentos de compra dos fornecedores, ou seja, as faturas e guias de remessa que acompanham as matérias-primas que nós compramos devem ser validadas à chegada à empresa e devem ser vistas algumas informações, nomeadamente, portanto, o número do certificado, portanto, se a fatura ou guia de remessa tem de forma clara e visível o número do certificado de fornecedor e se os produtos que estamos a adquirir vêm mencionados como sendo certificados. Temos que garantir que usamos apenas, como é óbvio, matérias-primas elegíveis. Elegíveis, isto significa que elas têm que vir identificadas como FSC 100%, FSC Mix ou FSC Recycle. São apenas estas as três alegações permitidas pelo FSC. Quanto à utilização de materiais, portanto, ao longo portanto, após a chegada da matéria-prima à empresa, tem de haver um cuidado de separar fisicamente os materiais que são FSC daqueles que não são, para que, portanto, não haja o risco de haver mistura de materiais durante o processo produtivo. Deve haver também o cuidado de haver uma separação temporal de processos, ou seja, se eu tenho dentro da minha empresa processos para produtos que não são certificados e processos para produtos certificados, devo ter o cuidado de separar temporalmente essas cadeias de produção. Devo também ter em atenção que o material que chega deve ser devidamente identificado, ou seja, todo o material tem que estar identificado de uma forma clara e visível, que não cause dúvidas para quem o vai utilizar. Quanto aos registros de materiais e produtos FSC, portanto, ao longo das etapas do processo, estas têm que ser identificadas e, portanto, tem que haver um registro de quantidades de produtos que são utilizadas no processo produtivo, ou seja, aquilo que entra no meu processo produtivo e aquilo que sai tem que bater certo com o meu inventário, ok?
Não pode haver aqui material que se perca, por exemplo. Estamos a falar de material que é certificado e, portanto, tem que haver um controlo de quantidades daquilo que entra e daquilo que sai. Ao fim do ano, nós temos que ter aquilo que é o balanço anual de volumes e que a norma nos exige. Portanto, que tem a ver, portanto, basicamente um inventário de quantidades de compras, de vendas e daquilo que temos em stock. Quanto às vendas e entregas, como eu já disse, portanto, as vendas de produto e entregas têm que ser acompanhadas do respectivo documento de venda, que pode ser a fatura ou a guia de remessa. Essa fatura ou guia de remessa tem que conter um determinado tipo de informações, tal como o documento de compra de matéria-prima, tem que conter, portanto, o número dos certificados, o número dos certificados válidos e os produtos que são vendidos têm que estar identificados como tal. Quanto ao cumprimento dos requisitos sobre a legalidade da madeira, é necessário, portanto, assegurar o cumprimento da mesma. As regras são variáveis de país para país, portanto, estas regras podem também ser consultadas e existe uma norma própria, lá está, para esta questão. Podem ser consultadas, como estava a dizer, no site do FSC internacional, mas, portanto, basicamente, há aqui 3 aspectos a considerar quanto à legabilidade da madeira, que é a exclusão, termos a certeza que há exclusão de madeira ilegal, portanto, na nossa cadeia de abastecimento, sabermos qual é a espécie e qual é a origem da madeira e efetuarmos uma avaliação de riscos com o objetivo de identificar produtos ou cadeias de abastecimento onde pode existir o risco que esse material, portanto, que o material que entra na cadeia foi ilegalmente colhido, transportado ou negociado. Quanto à parte 2 da norma, a mesma faz referência ao controle das alegações, ou seja, portanto, nesta parte da norma nós devemos definir então quais são os grupos de produtos que vamos certificar e qual vai ser o sistema de controlo que vamos utilizar. Por exemplo, para produzirmos, queremos produzir um material que seja FSC 100%, só podemos utilizar o método de transferência. Por sua vez, se o material portanto, o produto que vamos produzir for constituído por uma matéria-prima FSC Mix, podemos utilizar qualquer um dos métodos de controle. Portanto, isto depois deve ser definido de acordo com a especificidade do processo produtivo. A parte 3 da norma, que diz respeito aos requisitos complementares, especifica quais são os requisitos de rotulagem FSC. Portanto, nós para rotularmos um produto e para o comercializarmos, temos que cumprir determinadas regras que estão estipuladas na norma. E também nesta parte 3 fala-nos da subcontratação, ou seja, se durante o nosso processo produtivo o nosso produto tem de sair das nossas instalações para outra empresa, portanto, para sofrer qualquer tipo de, portanto, para completar algum processo produtivo, essa empresa tem que ser certificada e nós temos que ter procedimentos e controlo sobre essa subcontratação.
Quanto à parte 4, a parte 4, portanto, define então quais são os critérios de elegibilidade para certificação de cadeia de custódia individual, multisite e de grupo. Quanto às etapas da implementação, portanto, a implementação da cadeia de custódia começa então por definir o âmbito do certificado, ou seja, quais são os grupos de produtos locais, se vamos ter subcontratados ou não, quais são os métodos de controle e quais são as atividades ou etapas que o nosso processo vai ter. Temos que ter atenção, portanto, que o nosso sistema tem que ter atribuídas responsabilidades, temos que ter colaboradores responsáveis pelas etapas e que os mesmos têm a formação adequada para isso. Temos que ter procedimentos estabelecidos e documentados e registros para controle de todo o processo. O nosso processo será constituído então pela primeira etapa, que é o abastecimento ou a recepção de matéria-prima, em que temos que ter em atenção as especificações dos materiais e validação de fornecedores, ou seja, garantirmos que os nossos fornecedores têm certificado válido e que cumprem com todos os requisitos do FSC. Depois passamos à fase de recepção, ou seja, quando recepcionamos a matéria-prima, eles têm que estar devidamente identificados e conter as informações necessárias, nomeadamente através da guia ou fatura que acompanham o produto. Na sua fase de produção, nós temos que controlar as quantidades, os fatores de conversão, ou seja, a matéria-prima, qual é o fator de conversão em produto acabado, quais são os métodos para de determinação das alegações e as regras de rotulagem que vamos utilizar. Na sua fase de entrega e de vendas, nós temos que ter em atenção a faturação e a documentação que acompanha o produto. Portanto, no final de tudo isto, do processo implementado, a empresa tem que conseguir demonstrar a quem comprou o produto, o que aconteceu ao produto durante a posse legal da empresa, a quem vendeu o produto acabado e como organiza, documenta e monitoriza o seu sistema de cadeia de custódia. O que envolve, então, a certificação. Portanto, a certificação pretende demonstrar a conformidade com as normas de cadeia de custódia aplicáveis, seja no que respeita aos procedimentos escritos, à formação e implementação efetiva do sistema, à manutenção dos registros e à auditoria anual. O sistema, portanto, o sistema FSC, um dos seus requisitos é que, portanto, a organização anualmente faça uma auditoria interna e para que o certificado seja, portanto, válido, tem de haver auditoria externa pelo organismo de certificação, também ele anualmente. Quanto às vantagens da implementação, portanto, podemos aqui reunir algumas delas, nomeadamente a venda de produtos rotulados com uma marca que é reconhecida a nível mundial, a resposta a mercados no que respeita à procura de produtos certificados para demonstrarem o seu compromisso ambiental e por uma questão de confiança sobre a origem da madeira e de outros produtos florestais. Esta certificação pode também aqui ser um fator de diferenciação e de angariação de novos negócios em determinados mercados. Pretende ser um compromisso relativo a questões de ordem ambiental e social e é um sistema que permite à própria organização ter um maior controlo e rastreabilidade da matéria-prima e aumentar a eficiência da sua produção. Concluindo assim o nosso webinar,
Portanto, os consumidores, empresas e entidades públicas exigem cada vez mais garantias que a madeira e derivados são provenientes de uma floresta sustentavelmente gerida. A certificação em FSC permite diferenciar produtos de madeiras provenientes da gestão responsável de florestas, o que oferece um valor acrescentado às organizações e ao produto. E este esquema baseia-se tanto no desenvolvimento sustentável como nos princípios de boas práticas aplicadas à gestão florestal e ao princípio da rastreabilidade aplicado ao processamento e comercialização por empresas que assumem assim um compromisso de utilizar matérias-primas provenientes de fontes certificadas. Mais uma vez, referir que qualquer dúvida ou questão que surja ou que tenha surgido ao longo deste webinar, podem colocá-la, portanto, no nosso chat, disponível no webinar, ou eventualmente, posteriormente, via e-mail para info@apopartner.pt. De referir ainda que sobre este tema iremos ter no próximo mês de julho uma formação de 3 horas sobre cadeia de custódia FSC, onde vamos aprofundar cada um destes itens, portanto, sobre a certificação. A duração do curso será de 3 horas e será no dia 18 de julho do próximo mês, como referi. Muito obrigada mais uma vez pela vossa atenção e até breve.